Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Suilane Teixeira, aqui represento o SEBRAE e fico mais feliz ainda de representar o SEBRAE de 3 estados, né? O Ceará, o Piauí e o Maranhão, né? E de forma integrada e conjunta a gente faz um trabalho de promoção, de desenvolvimento da Rota das Emoções. Eu vou pedir licença aqui para subir, porque, na verdade, o meu papel hoje aqui é só fazer a abertura do evento. E quem vai dar o show são os empresários, né? Que vendem, que comercializam, que fazem a Rota das Emoções acontecer. Então, antes de a gente iniciar a contextualização do que é essa rota, né? Eu sei que alguém já ouviu falar, mas muitas vezes as pessoas não entendem o que ela é. Eu vou pedir aqui, só para ficar aqui na frente, que eu quero já apresentar o nosso quarteto aí de empresários. Então, eu vou pedir a Karina Câmara, por favor, representando o Piauí, Jaina, também representando o Piauí, Júlio César, representando o Ceará, e o Patrick, representando o Maranhão. Aqui nós temos um grupo de empresários que eles representam o nosso trade turístico, e sim, eles fazem muito bonito e fazem acontecer aqui na Rota das Emoções. Então, na verdade, são eles que vão falar sobre o roteiro e dizer como o roteiro funciona. Então, vou pedir para vocês sentarem, daqui a pouquinho vocês voltam aqui para estar trazendo mais informações. Bom, essa imagem aqui está já na nossa abertura, é a imagem que mais encanta quem quer conhecer a Rota das Emoções. E nós fomos brindados enquanto território por termos nesses 3 estados 3 grandes atrativos turísticos e ícones, né, e únicos, que nós costumamos dizer, de belezas naturais. Porque a gente está dentro de 3 parques, e eu vou pedir aqui, para passar aqui o meu passador. Olha só, a gente está dentro de 2 parques nacionais, são 3 unidades de conservação e uma APA, onde a gente tem aí belezas naturais imensuráveis, né? E a gente está dentro de áreas protegidas, que é o que para a gente poderia ser um processo de complicador. Hoje a gente transformou isso nas maiores oportunidades que nós temos, porque como são 3 unidades de conservação, a gente precisa ter estratégias e políticas públicas de conservação, e isso faz com que a rota se torne sustentável. Então, a gente briga muito no território para que a gente faça um turismo, mas que o nosso turismo seja sustentável. Então, a gente aqui inicia pelo Ceará, onde a gente está dentro do Parque Nacional. A nossa primeira área de proteção é o Parque Nacional de Jericoacoara. E aí a gente tem toda uma ambiência criada aí de... Esse parque foi criado em 2002, né? Tem uma área muito ampla, que ela atende a 3 municípios. Então, aqui a gente tem Cruz, Jijoca de Jericoacoara e Camusim, com territórios contemplados dentro desse parque. Mas, além desses 3 municípios, a gente também ainda tem os municípios de Barroquinha e Cruz, que a gente vai já conhecer, tá? E aí a gente entra dentro do Piauí com o nosso delta tão famoso, né? O delta é um santuário ecológico e ele tem 73 ilhas fluviais que fazem parte desse contexto. Em seguida, a gente entra nos Lençóis Maranhenses, né? Palco aí de muitos cenários, né? De lagoas, dunas, inclusive nós temos aí vários entretenimentos a nível de novelas e filmes que utilizam esse cenário aí de promoção. E só para contextualizar com vocês, nós trouxemos aqui o nosso mapa, né? A Rota das Emoções, para que vocês saibam, ela iniciou em 2005. Então, a gente está aí no próximo ano ganhando a maioridade. Nós temos 17 anos de existência enquanto roteiro integrado. E a gente não integra só 3 estados, né? O nosso maior desafio hoje é integrar 14 municípios, né? É integrar empreendedores desses 14 municípios trabalhando de forma conjunta, com estratégias onde o que a gente faz no Ceará, a gente faz no Piauí, a gente faz no Maranhão e a gente faz muito bonito, né?
Eu fico muito emocionada quando eu falo da rota, porque a gente sabe das dificuldades, dos desafios, do trabalho que é promover, mas os nossos resultados sempre são resultados muito notórios de reconhecimento. A gente vai ver daqui um pouquinho o que nós já alcançamos. E a gente faz isso porque a gente pensa no cliente, a gente pensa no território, a gente faz o nosso dever de casa, sim, enquanto qualificação, enquanto preparação, mas o nosso foco é sempre oferecer o que é melhor para o nosso cliente. Por isso que a gente não dorme, a gente está todo dia desenvolvendo ações inovadoras, ações de sustentabilidade, visando oferecer sempre novos circuitos, novos roteiros turísticos para os novos clientes. Então, a gente tem duna, a gente tem lagoa, a gente tem praia, a gente tem comida, a gente tem esporte, a gente tem uma variedade de produtos turísticos de encantar. E aqui é o que eu falei para vocês, ao longo desses 17 anos, nós nos sentimos muito congratulados e reconhecidos, porque nós não somos muito antigos, né? A gente está aprendendo muito nessa trajetória, mas a gente já conseguiu alguns resultados que brilham os nossos olhos, né? Então, a gente já tem aí mais de 241 milhões gerados, né, de recursos nesse território. E olha que nós estamos falando de um trabalho mensurado até 2019. Nós iniciamos a rota em 2005, né, como eu falei para vocês, dentro de uma estratégia nacional, de política nacional, de roteirização turística. E aí nós começamos a fazer os primeiros mapeamentos em 2009, quando a gente já tinha, sim, um roteiro estruturado, quando a gente já tinha, sim, uma marca comercial, porque nós passamos 3 anos trabalhando no projeto como o projeto CEPIMA. Eu não sei se vocês, quem aqui lembra do projeto CEPIMA, né? Então, Ceará, Piauí e Maranhão. E olha que engraçado, a gente foi para o mercado com o projeto CEPIMA e a gente viu que não vingou, né? O que é CEPIMA? O que é que CEPIMA passa? Não passa, né? E aí voltamos para dentro de casa e, ó, os empresários, é o seguinte, a gente precisa escolher aqui um nome melhor, porque isso o mercado não está reconhecendo. O que é que esse roteiro traz de inovação, de diferencial? O que é que ele causa nas pessoas? E adivinha? Emoções. E não é só uma vez, não, ele causa várias emoções. Então surge em 2007 a Rota das Emoções, que veio para ficar. E aí de 2009 para cá, nós começamos a mapear todos esses indicadores para nos nortear se nós estávamos no caminho certo. Porque se nós não estivéssemos, a gente precisava fazer de novo o replanejamento das estratégias. E aí a gente tem alcançado, sim, mais de 70 mil pessoas que fizeram o roteiro. E aí outra coisa importante, a nossa grande fala do dia a dia da rota é que não adianta você ir fazer gerir, não adianta você ir fazer o delta, não é você ir fazer os lençóis. Rota é você fazer o roteiro integrado, é fazer o todo. Então, 70 mil pessoas, eles fizeram toda a Rota das Emoções. E muitas dessas 70 mil pessoas, elas nos disseram que não foram uma única vez. Tem pessoas que já foram 3 vezes para a rota e fizeram 3 produtos customizados, ou seja, 3 roteiros diferenciados. Então, a gente tem, sim, produto para voltar, e é isso que a gente quer, que o turista conheça, mas que ele volte. Aumento da oferta de equipamentos, então, nós aí já tivemos a cada ano, nos 14 municípios, um incremento anual de mais de 700 equipamentos. Então, para a gente, isso, hoje, o turismo nessa região é a grande vocação econômica, é o grande impacto econômico que gera nas pessoas, muda as vidas das pessoas, melhora a vida das pessoas. E a gente precisa continuar melhorando a vida de quem está lá fazendo turismo, mas proporcionando também a melhoria, né, de quem vai lá conhecer. E tem tanta gente que vai conhecer que ele decide não ir embora. Ele fica lá e começa a empreender lá também. Olha só. Novas empresas surgindo. Nós tivemos aí de 2014 para 2019 um incremento de
33 para 60 operadoras que comercializam. Eu não estou falando de agências, eu estou falando de operadoras. E leia-se aqui operadoras nacionais e internacionais. Então a rota está no mundo, né? Graças a Deus, com essa retomada do turismo, nós estamos começando a receber os nossos estrangeiros, mas temos um grande foco hoje no turismo nacional. E já estamos nos reposicionando também para o turismo no Nordeste. Então nós temos hoje internacional, nacional e regional. Aumento da média de permanência, nós falamos de 3 destinos, 3 estados, 14 municípios. Começamos os nossos roteiros com 8 dias, mas quando a gente começou a ouvir o que o turista nos dizia, ele dizia que ficava muito pouco tempo no território para conhecer, porque eram poucos dias para um território tão grande. Então hoje nós temos produtos turísticos na média para 15 dias. E aí vai depender da disponibilidade, porque se ele quiser ficar 20 dias, ele fica, se ele quiser ficar 30 dias, ele fica, se ele quiser ficar 6 meses, ele fica, como nós temos hoje, né? Principalmente quem vem trabalhar kite, e quando ele quer ficar 6 meses, ele fica os 6 meses. Isso para a gente é ótimo. E nós também somos reconhecidos por isso, isso nos brinda os olhos, né? Em 2009... depois de 4 anos, no processo de roteirização turística, o Ministério do Turismo nos elege como o melhor roteiro turístico integrado do Brasil. Nós ficamos tão maravilhados quanto preocupados, né? Tem a maravilha de você ser reconhecido, mas tem a responsabilidade de você se manter, como o melhor roteiro turístico. E aí nós começamos a desenvolver uma série de metodologias e estratégias para continuarmos sendo um dos melhores roteiros turísticos do Brasil. E aí vem programa de sustentabilidade, vem programa de gestão da segurança do turista, vem programa de inserção da comunidade, de trabalhar o turismo de base comunitária na Rota das Emoções. Vem uma série de atividades em que a gente inseriu no território, principalmente qualificando os nossos receptivos, para que a gente se mantenha até hoje como estamos e vamos evoluir como sendo, sim, um dos melhores roteiros. Temos 2 premiações da Abrastoa pelos programas de sustentabilidade que nós aplicamos no território. Recebemos em 2014, o 2º lugar. E em 2018 vem a menção honrosa, o congratulamento pela implementação dentro da rota do programa de sustentabilidade voltado para os meios de hospedagens, E em 2018, a última premiação que nós tivemos do Ministério do Turismo, a Rota das Emoções também é agraciada com 2 prêmios. O primeiro prêmio, que vai aí para Barreirinhas, foi a implementação do voucher digital, e aí uma inovação no modelo de ordenamento turístico, para que realmente a gente respeite a capacidade de carga que aquele território tem, e com base nisso a gente tem informações sobre o perfil desse turista. E além disso, na categoria de monitoramento da reputação, onde a gente também foi para o mercado escutar o que é que os nossos clientes diziam da rota, nós ganhamos também o 3º lugar, pela gente estar ouvindo o que o turista tem, mas principalmente de a gente estar voltado para as plataformas digitais. Então, também é uma outra premiação de destaque. E aí, nosso dever de casa continua. Nós temos aí, voltando para o território, com toda essa retomada, nós temos aí grandes desafios para cumprir. Então, precisamos sim desenvolver novos produtos, especialmente voltados para a experiência turística, E ontem eu até estava conversando com um representante da Abrastoa, e a gente já parcerizando, já fechando uma parceria para construir, para desenvolver na rota um programa específico para desenvolvimento de novas experiências voltadas para o turismo. Então, 2023 já vai começar aí com toda a pompa. Geração de novos empregos e negócios, fortalecimento da instância de governança, que é nosso hoje calcanhar de Aquiles, Nós evoluímos muito na nossa instância de governança, mas depois nós tivemos que aprender que o modelo que nós estávamos utilizando não era o mais adequado, e hoje nós estamos reconstruindo esse papel, fortalecendo os empresários
para que eles tenham a liderança desse processo. Porque quando a gente envolve o poder público, né, a gestão pública ela passa, né, mas os empresários ficam, e são eles que têm que liderar esse processo aí da transformação e da fala do governo. Então, hoje essas instâncias estão sendo trabalhadas, e a inclusão de tecnologias, né, não temos mais como fugir. A pandemia nos ensinou, e a gente precisa implementar esses aprendizados. E trabalhar mais do que nunca a sustentabilidade, as estratégias de sustentabilidade, principalmente aí dentro dos objetivos do desenvolvimento que a ONU nos coloca. Então, hoje é o nosso, enquanto gestores do SEBRAE, enquanto consultores, enquanto empreendedores que lideram o processo da governança, essa é a nossa tarefa de classe, como a gente costuma muito dizer. E sim, a rota tem tudo isso. Tem ecoturismo, tem gastronomia, tem praias, cultura, artesanato, esportes, dunas, lagoas, pessoas, especialmente. A rota tem pessoas que fazem acontecer e são muito acolhedoras. Elas esperam que os turistas cheguem lá para recebê-los, né? E recebê-los bem. Então, a gente está nessa ansiedade de fazer uma retomada 100% dentro de uma capacidade de carga que o destino realmente aceita receber e aceita receber com qualidade. E aí, para falar sobre isso, eu vou chamar aqui a minha colega Karina para que explique melhor como é que isso vai acontecer. Uma bela ilha, de um pedaço de tradição, onde todos escondidos sem farol. Pedaços de uma maravilha ligados pela reforma da redução. Fazendo desde casamentos, por sal, desses beiras que nasceu dragão. Pedra e o sol, é do mar e o sol, esse fez dragão. A pedra e o sol, a pedra, o mar e o sol. Boa tarde a todos. Antes de continuar, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Karina Câmara. Estou representando os empresários da Rota das Emoções, não do Ceará, Piauí ou Maranhão. Porque eu digo que a Rota das Emoções, ela não é um estado, ela é o conjunto dos 3 estados. Então a Rota das Emoções é um novo estado, é um produto novo, diferente, e que eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto desde que quando ele nasceu. E agora eu vou falar com vocês, só para distrair um pouquinho. Enquanto a Suilane estava aqui conversando, eu estou quase chorando. Passou... sério, gente, estou emocionada. Passou um filme. Sabe quando passa um filme na sua cabeça de você viver desde quando começou, quando a gente era o CEPIMA, até ver onde a gente chegou hoje. Os avanços que a Rota teve em todos os sentidos é único. São coisas assim que realmente mexem com a gente. E eu me emociono muito quando eu vejo, porque faz parte da minha vida, faz parte de tudo que eu vivo hoje. E quero sempre agradecer a todos, principalmente o SEBRAE, por todo o apoio que a gente recebe aqui. E eu espero que vocês tenham a oportunidade um dia de sentir essas emoções durante uma viagem na Rota, que vocês vão ver que vale muito a pena. A Rota é maravilhosa. Bom, vamos lá, né? Chega de chorar. Sem emoção não vai. Eu já sou emotiva. Aí ela ficou contando essa história toda, meu olho começa a encher de água. Eu falei, ai, meu Deus. Gente, vamos lá, eu vou falar um pouquinho para vocês da parte geral, tá? Eu não vou entrar em detalhes de cada estado. Eu vou falar um pouquinho sobre o geral da Rota e depois os nossos amigos vão continuar com vocês a parte específica.
primeira coisa é a Rota das Emoções. A gente está em 3 estados, Ceará, Piauí e Maranhão, sendo que nós temos 2 parques nacionais, uma área de proteção ambiental, que é o Parque Nacional de Jericoacoara, a área de proteção ambiental do Delta do Parnaíba, que dentro dela tem uma reserva extrativista, mais o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Isso significa que a gente está num ambiente totalmente sustentável e que com isso a gente precisa ter muito cuidado. Saber trabalhar, principalmente a capacidade de carga, e saber como a gente vai crescer o nosso movimento, aumentar o número de turistas sem destruir o meio ambiente e aonde a gente vive e trabalha. Então, isso é uma responsabilidade enorme que nós temos dentro da rota. Antigamente, a gente só tinha 3 portões de entrada, que era São Luís, Teresina e Fortaleza, que são as nossas capitais. Lembrando que as capitais, elas não fazem parte dos 14 municípios da rota. Elas são apenas portões de entrada. Sendo que o enfoque para Fortaleza, para os voos internacionais, porque a gente tem um público internacional muito forte, principalmente por causa do kitesurf. A França hoje é um público que eu acho que é o que mais vem internacional na rota, e a gente tem essa entrada através do aeroporto de Fortaleza. Então, esse é um ponto importante para a gente ter essa ligação internacional. Agora, nos últimos anos, foram criados mais 3 aeroportos, que é o de Jericoacoara, que fica na cidade de Cruz, Parnaíba, no Piauí, e Barreirinhas, que acabou de inaugurar o seu primeiro voo comercial, que, assim, é um fato inédito. Esse ano, em setembro, começou o seu primeiro voo da Rota das Emoções. E aqui eu vou contar para vocês uma coisa também muito bacana. A Azul está com um voo que chama Azul Conecta. São aeronaves pequenas, de 9 lugares, que fazem voos panorâmicos. Então, hoje, todos os dias, voos diários, de Fortaleza a São Luís, ida e volta todos os dias, fazendo toda a rota panorâmica. Então, vocês imaginam o que é você fazer um voo, você está se deslocando e você está vendo os lençóis maranhenses aéreo, vendo o Delta. Então, assim, é incrível. Vale a pena fazer a rota, vale a pena conhecer esses voos, e facilitou muito também o deslocamento, né? Que você chega muito mais rápido. Os segmentos da Rota das Emoções. A Suilene já tinha falado aqui sobre os segmentos que a gente tem. Ecoturismo e aventura. A Rota das Emoções, ela tem um território todinho voltado para atividades de ecoturismo e de aventura. Então, todo nosso território é propício para isso. Então, a gente tem 3 estados com capacidade para atender o público do esporte, em vários tipos de esporte, principalmente aquele que depende de vento e de água, que hoje é o nosso forte. E também o ecoturismo, principalmente as vivências, as experiências, que atraem muito europeu, principalmente para a região que vem em busca desse tipo de atividade. Sol e praia, o que dizer do Nordeste, né, gente? Vocês estão aqui em Recife, vocês sabem como que é. Temos praias fantásticas, lindas. Um dos nossos diferenciais no Nordeste todo, e lá não vai ser diferente, é a nossa água quente, que a temperatura das águas também atrai muito, e o sol o ano todo, que a gente tem sol o ano todo. E o nosso destino, ele é em praia. Então, você vai fazer a rota toda tendo nos 3 estados praia, uma mais linda que a outra. Esportes, como eu falei agora há pouco, o nosso esporte hoje principal na rota, mais conhecido, é o kitesurf, que atrai gente do mundo todo. Hoje, a Rota das Emoções é reconhecido como um dos melhores lugares do mundo para a prática de kite. Temos os downwinds, que as pessoas fazem saindo desde Fortaleza até Atins, no Maranhão, velejando. São grupos que vêm para ficar um mês velejando. E ficam no Ceará, normalmente na Praia do Preá, no Piauí, em Barra Grande, e Coqueiro, e em Atins, no Maranhão. São os pontos principais de kitesurf. Fora isso, em Jeri ainda tem o wind. Nós temos o off-road, né, que são os UTVs,
os quadriciclos para trilhas fora de estrada, que também é um esporte. Então, é muita atividade que você pode fazer na região. Artesanato. Eu falo que o artesanato, ele expõe um pouquinho dessas emoções, né? Toda essa emoção que a gente fala que a gente sente na rota, os nossos artesãos colocam nos produtos que eles fazem. E a gente tem muito produto de carnaúba, da palha do buriti, o barro, as crocheteiras de Jeri, que não pode se esquecer. Então, assim, você tem como que fala? As bordadeiras da Pedra do Sal, que também são fantásticas. Então, assim, você tem uma gama, uma variedade enorme de produtos hoje que representa a Rota das Emoções dentro do artesanato. Ai, gente, gastronomia. Ó, se preparem, que quando vocês forem para a rota, vocês vão voltar com uns quilos a mais. Vocês podem ter certeza. É impossível fazer a Rota das Emoções e não comer bem. Porque a comida é fantástica. Você tem os pratos típicos de cada região, que depois eles vão passar para vocês, o que é em cada município. Mas além dos típicos, você tem gastronomia internacional, cozinha afetiva. Então, assim, a variedade é muito grande. Então, assim, eu falo que às vezes só o cheiro já relembra a infância, relembra alguma coisa. E a rota, ela tem isso. A cozinha afetiva. Você sente alguns cheiros, você já sabe. Ah, tô no Piauí, tô no Maranhão, tô no Ceará. Então, isso é bem legal. Cultura. Quem nunca ouviu falar do São João do Maranhão, tambor de crioula, o boi, que embora muita gente ache que o boi é só no Amazonas, né, em Parintins, mas não. O boi é no Nordeste, no Ceará, no Piauí, porque o boi saiu do Piauí, na verdade, né? Tem gente que vai brigar comigo, mas os meus amigos do Amazonas escutam, mas brincadeiras à parte, a gente tem uma cultura popular muito rica. Junho é um mês mais bonito de se visitar a rota para quem procura esse tipo de atividade cultural. Então fica a dica, junho é um mês bem bacana para ir. As nossas estruturas, né? Hoje os nossos meios de hospedagem, a rota ela se desenvolveu, como eu falei, muito durante esses 17 anos. Antigamente a gente tinha pousadas simples, poucas, lugares pequenos. Hoje a gente tem desde hotéis de charme, hotéis com alta estrutura, como também aquelas pousadas rústicas de beira de praia. Então você atende a todos os gostos e bolsos também. Então a gente consegue atender todo tipo de público hoje com pousadas de alto nível e que não deixa a desejar para lugar nenhum do mundo. Os bares e restaurantes, a mesma coisa, a gente tem cozinha especializada regional, internacional, todo tipo de bares e restaurantes que atendem hoje muito bem. Existem as qualificações que o Sebrae trabalha com maestria para poder ter um atendimento cada ano melhor para os turistas durante a sua estadia na rota. Aí as agências receptivas, cada ano a gente aumenta um pouquinho mais as agências. Uma coisa bacana de dizer é que as agências receptivas elas estão cada vez mais se aprimorando, cuidando da segurança, do conforto, fazendo os serviços personalizados, fazendo tudo para atender o turista que vem para a rota de uma forma totalmente diferente. O turista, eu falo que quando ele vem, vai comprar um produto ou de uma agência ou de uma operadora que vai contratar um receptivo, não é ele que tem que se adaptar ao roteiro. É nós que temos que nos adaptar ao que ele quer fazer. Então as coisas mudaram muito hoje. Hoje são os receptivos que atendem o cliente do jeito que ele quer. E isso faz com que o nosso movimento cada vez mais cresça. Tanto que as operadoras, como a Sueliane falou, já aumentaram assim, absurdamente o número. Gente, sem brincadeira, quando eu comecei a trabalhar com o Projeto da Rota, a gente fazia as visitas nas operadoras São Paulo, Rio, Minas, vários lugares. Era difícil de ser atendido. A gente levava literalmente porta na cara. A Rota das Emoções, mas o que é isso? Jericoacoara eu sei o que é, ainda vendo, mas o resto eu não sei. Passou um tempinho, os lençóis, já sei o que é tal. O coitadinho do Piauí demorou um pouquinho mais. Mas hoje, aonde a gente chega,
todo mundo conhece a Rota das Emoções. Se não vende, mas conhece. E pelo contrário, as portas estão sempre abertas, a gente sempre tem espaço e cada vez mais tem gente querendo vender. Até dá medo, às vezes, um pouquinho, eu estava conversando com a Márcia sobre isso, porque a gente tem que pensar que você tem que aumentar a sua venda, aumentar tudo, mas ao mesmo tempo aumentar a estrutura do roteiro para que ele consiga atender de uma forma de qualidade. Então tem que andar junto, a gente tem que crescer ao mesmo tempo. E isso é emocionante quando a gente vai vendo passar essa linha do tempo, muito legal. Essa parte a Suilane já falou, eu vou passar para o próximo slide, tá bom? Gente, o perfil do viajante. Aqui tem um estigma que a gente precisa quebrar. Alguém, acho que todo mundo ouviu falar, a Rota das Emoções é para jovem. Com certeza é o que todo mundo pensa, né? É aonde vocês estão muito enganados. A Rota das Emoções, ela é para todos, todos. Ela é totalmente inclusiva. Hoje, o nosso maior público na Rota é o público, vamos dizer, melhor idade, acima de 50 anos. Por quê? Ele tem um potencial econômico muito maior, ele tem tempo para viajar. Então, e hoje uma pessoa de 50 anos é jovem. 60, eles estão em forma, não é como era um tempo atrás. Então, hoje a gente recebe muito, e eles têm disponibilidade, eles não precisam viajar na alta temporada que está tudo lotado. Você pode vender o ano todo. Então, é um nicho de mercado fantástico para se trabalhar dentro da Rota das Emoções. Pode receber criança? Pode. Não de colo, por favor, ninguém vai ser maluco de vir com um bebezinho, tá? Criança mais velha um pouquinho, acima de 3, 4 anos, pode. A minha filha é um exemplo disso. Quem está aqui que conhece sabe. Desde os 6 meses, ela faz a Rota das Emoções. Hoje ela tem 8 anos. E ela é apaixonada. Ela é a nossa mascote da empresa. Toda vez que a gente faz treinamento, ela vai junto. Então, as crianças amam de paixão. Então, pode trazer. Então, você atende melhor idade, você atende família. O jovem vem? Vem, lógico que vem. Principalmente o esportista. Vai amar. Então, você consegue atender todo mundo. E uma coisa importante também, é inclusivo. Se uma pessoa usa muleta, ela pode ir? Ela pode. Você tem um cadeirante, ele pode fazer a rota? Ele pode. Por que ele pode? Porque as agências receptivas, onde a gente falou, elas se preparam para adequar a viagem para esse tipo de público. Se ele vai para os Lençóis, mas como que ele vai caminhar nas dunas? Seria cadeirante. Você vai pedir uma autorização para o ICMBio com um exame médico para que o carro chegue na beira da lagoa, tira ele, coloca numa cadeira, mas ele vai na lagoa. Então, tudo pode ser feito. A Rota das Emoções, ela te dá um leque muito amplo para você poder trabalhar. Então, não existe nunca o não pode. É sempre assim, vamos fazer de tudo para que o cliente tenha a melhor experiência possível dentro da rota. Lembrando sempre, né, que a Rota das Emoções, ela é muito ligada ao ecoturismo, e o ecoturismo é muito ligado às vivências e experiências. Não existe ecoturismo se a gente não falar das vivências do turismo de base comunitária, de toda essa conexão que a gente tem entre a população local, as atividades que são oferecidas. O turismo nessa região, ele gera renda para uma cadeia muito grande. Então, esse dinheiro, ele gira dentro dessa cadeia. Ele não fica parado só no hotel, só no receptivo. Então, isso é uma coisa muito rica, muito importante, porque ele melhora a qualidade de vida da população, que faz parte desse território. Vantagens competitivas. Olha, eu sou duvidosa, porque eu falo que a Rota das Emoções é o melhor roteiro que existe, né? Para mim, eu não tenho que competir, porque ele já é o melhor. Então, é meio duvidoso falar. Mas também, com a diversidade que a gente tem de ecossistemas, porque a gente tem 2 parques, uma área de proteção, com vários ecossistemas diferentes, então é maravilhoso. Então, a gente tem uma riqueza muito grande, natural. Como eu falei, áreas de conservação, a Aventura Segura, que todas as empresas trabalham, o Sebrae esse ano, inclusive, através do projeto novo da Rota, um dos focos principais é o Aventura Segura, para cada vez mais melhorar
essa questão de segurança. As comunidades locais, que eu acabei de falar, que é essa integração entre empresários, comunidade local, para que tudo se desenvolva em harmonia. Diversificação de locais para a prática de esportes, porque os 3 estados estão preparados para essa prática e também eles têm uma ótima infraestrutura de apoio. Então, o kitesurfista, quando vem, ele tem as guardarias, as escolas de kite, locais específicos para isso, contra as melhores praias, com os melhores ventos. Então, tudo isso se torna muito atrativo para ele. As praias preservadas, a gente também já conversou, tranquilidade. E as opções de atividades de lazer, que são inúmeras. E espero que você tenha ficado assim, com um pouquinho de vontade de conhecer só. E agora que vocês vão ser bem-vindos à Rota das Emoções, que a gente vai começar realmente a apresentar o roteiro com os estados individuais. Aí o Júlio está aqui para começar com o Ceará, que é o nosso primeiro estado da rota. Muito obrigada. Bom, pessoal, bem-vindos então ao Ceará. Meu nome é Júlio César, eu trabalho a Rota das Emoções desde 2008 e é com grande prazer que eu estou aqui para ajudar a apresentar esse roteiro maravilhoso para vocês. Bom, então bem-vindos ao Ceará. Dos 14 municípios da rota, o Ceará ele detém 5 deles, né? Um dos principais é o destino Jericoacoara, que já está consolidado dentro do turismo nacional e internacional, mas a rota começa um pouquinho a leste, no município de Cruz, onde a gente tem a Praia do Preá. Praia do Preá é uma das praias, uma das 5 praias mais adequadas para a prática do kitesurf no mundo. Não à toa, uma das melhores escolas de kitesurf do mundo também está sediada no Preá, né? Então, assim, a prática do kitesurf é predominante no destino. Nós temos também lá no Cruz o aeroporto, que encurtou as distâncias e facilitou a chegada ao destino e também entrada e saída da Rota das Emoções. O Preá, ele também, além das atividades do kitesurf, ele também tem o turismo de aventura, né? Com os passeios de quadriciclo, bug e, ultimamente, os passeios de UTV. Quem não sabe o que é UTV, são aqueles carrinhos adaptados para rally, que agora estão realmente fazendo a sensação dos turistas que vêm ali para a região, porque o playground que nós temos para uso desses carrinhos, ele é ideal. Tá? Então, essas atividades de aventura também é muito presente ali na região do Preá. Para quem quer fazer o slow travel, para quem quer também estar descansando, a gente tem a Lagoa Azul, que também é no município de Cruz. A lagoa é uma lagoa de água de chuva, né? Então é uma lagoa natural. E a gente também tem agora os novos atrativos, que é o Buraco Azul, para quem quer também fazer o turismo de lazer e descanso. A gente tem esses 2 atrativos que também podem atender ao turista. Além disso, o Preá ele tem uma comunidade de pescadores muito atuante. A pesca ainda é parte do fomento da comunidade, certo? E o Preá ele tem 20% da área do Parque Nacional de Jericoacoara. Bom, descendo mais um pouquinho, a gente vai chegar então em Jericoacoara, né, que é o destino mais conhecido ali da região. Jericoacoara está dentro do Parque Nacional de Jeri, né, então ele é consequentemente ordenado pelo ICMBio, a parte do parque é ordenada pelo ICMBio. Jeri, ela ainda com as suas ruas de areia e toda a rede elétrica subterrânea, ainda traz aquela sensação de arraial, né, de cidade realmente de vilarejo de pescadores. Jericoacoara tem também todas as atividades de aventura, com os passeios de quadriciclo, fat bike, cavalo e as outras várias atividades que a gente já tem também no Preá. Nós temos também os cartões postais de Jericoacoara, né, que são
a Duna do Pôr do Sol, a Árvore da Preguiça, a Pedra Furada. Essa última, a Pedra Furada, no caminho para a Pedra Furada, tem uma riqueza muito grande natural, onde a gente pode encontrar cristais de várias variedades no meio desse caminho, que é algo que poucas pessoas entendem como atrativo no caminho até a Pedra Furada, no Morro do Serrote. Então é muito interessante isso também, quem for em Jeri, fazer uma visita guiada no caminho da Pedra Furada para conhecer esses cristais, que é muito interessante. A gente também tem os ateliês, né, de massagem e terapia para quem quer descansar o corpo e cuidar também para renovar as energias. A gente tem vários ateliês na vila e nos próprios hotéis. Para quem gosta de dar uma esticadinha na noite de Jeri, nós temos vários bares, restaurantes e as baladinhas noturnas. Então, a gente atende esse público também que quer dar essa esticadinha à noite. A gente tem a famosa barraca de caipirinhas ali na rua principal, né, perto da praia, que é muito interessante. A praia principal também, ela tem os seus esportes náuticos, né? A praia principal, ela tem ondas longas e suaves, que é própria para o longboard e para o stand-up. Entre a praia principal e a praia da Malhada, a gente tem também o vento, que é favorável para a prática do windsurf e o wingfoil, que é uma nova modalidade aí que veio para somar junto com o kitesurf e o windsurf, né? A gente tem um polo gastronômico e hoteleiro extenso, que vai desde um hotel 5 estrelas até um hostel, então a gente consegue atender todo mundo. A gastronomia é de A a Z, desde os restaurantes regionais aos internacionais, passando pela culinária japonesa, italiana, francesa. Então, assim, Jeri oferece realmente essa condição de destino completo para quem quer vivenciar tudo isso. Bom, saindo de Jeri, direção oeste, nós vamos chegar no município de Camusim, que tem como porta de entrada, né, outros dois subdestinos, que é o Guriú e Itatajuba. O Guriú, ele também é presente com o ecoturismo. A gente tem lá um passeio para o berçário dos cavalos marinhos, né? Você vai num barco do pescador e vai conhecer esse berçário onde tem a reprodução do cavalo marinho, é muito interessante. Logo depois a gente tem um parque de dunas até chegar no Lago Grande ou na Lagoa da Torta, que são os dois lagos principais ali da região de Itatajuba. Predominante também para o kitesurf, mas não indiferente para o turismo de aventura, onde a gente tem, de novo, os quadriciclos, os UTVs, os bugs, que são a atração principal de transporte para levar até esses locais. Bom, passando por Itatajuba, a gente vai chegar na Ilha do Amor, onde a gente tem o Rio Coreaú, que faz a travessia de balsa para a cidade de Camusim. A travessia de balsa do Rio Coreaú é a maior travessia dentro da Rota das Emoções. É uma das mais belas, realmente é espetacular o visual que tem ali, porque a gente tem a Ilha do Amor e nós temos também o Rio Coreaú. O passeio de barco e lancha também no estuário do rio é muito interessante. Passando por Camusim, nós vamos seguir pela praia, indo à Praia do Maceió e Barra dos Remédios. Essa última, gente, Barra dos Remédios, já foi considerado um dos 10 lugares mais belos do Brasil, tá? Camusim também tem um polo hoteleiro e gastronômico muito rico, tá? Desde resorts a pequenas pousadas, hotéis de charme. Então a gente consegue atender também na região esse leque de público que quer essa diferença entre hospedagens. A gastronomia também muito focada no regional, né? A gente tem lá, a Camusim ainda é um dos portos que fomenta parte da economia da cidade, tá? É um dos maiores portos ali. E Camusim também tem uma curiosidade, né? É a maior extensão de praia do Ceará, com mais de 60 quilômetros de extensão. É a nossa maior faixa de praia dentro do estado do Ceará. Bom, passando por Camusim, passando pela praia de Maceió, nós vamos chegar a Curimãs, né? Que é o município de Barroquinha. E a gente tem esses dois destinos, esses dois subdestinos, que é Bitupitá e Curimãs. Curimãs ainda é uma faixa de praia deserta, com pouca estrutura hoteleira, pouca estrutura de gastronomia, mais rica no turismo de base comunitária e muito também usada para a prática de kitesurf e windsurf. A gente tem lá também um restaurante bem destacado, de uma culinária mista, né, que faz o regional e internacional, mas Curimã ainda é um lugar para quem quer desconectar realmente do sistema e viver uma experiência, um destino tranquilo e de paz. Seguindo para Bitupitá, a gente tem lá uma comunidade de pescadores muito forte.
uma das pescas mais tradicionais é a pesca do curral, ou seja, a armadilha pesca e o pescador faz a despesca. Isso é bem interessante, né? A gente leva o turista para essa vivência junto com o pescador e ele vai fazer a despesca nesses currais. Isso é muito interessante. A gente ainda tem pouca situação de hotelaria e gastronomia, mas mesmo assim é um destino que vale a pena realmente ser visitado. E também tem a parte da religiosidade, né? A gente tem lá uma história de uma mulher que veio de Israel, morou em Bitupitá e durante o parto ela faleceu e ela começou a operar alguns milagres na região. E hoje lá no Pontal das Almas, onde ela está enterrada, né, sepultada, as pessoas vêm agradecer e também pedir milagres para Santa Adelaide, que é essa santa que está no Pontal das Almas, também que é um lugar incrível para o encontro do rio com o mar. É belíssimo. Bom, dali a gente segue então para Chaval, que é um lugar especial, muito especial, porque Chaval, ela tem carinhosamente chamada, né, de Cidade das Pedras, ou até mesmo Cidade dos Flintstones, né, por essa característica de ter todas essas... desculpa, gente, eu esqueci de passar a mensagem. Bom, Chaval. Chaval, a gente tem esses monolitos, né? É um parque natural com esses monolitos, onde a gente também tem um acervo cultural e ancestral muito interessante. São pinturas rupestres datadas de mais de 9.000 anos atrás. Então, é um lugar que realmente traz a inspiração da curiosidade, né, dessa questão das pedras e dessas pinturas rupestres. Além disso, a gente tem também as salinas, que ainda são ativas e faz parte da economia local. Então vocês podem visitar também essas salinas, conhecer como é que é a extração do sal, é muito interessante. A gente tem também o Porto do Mosquito, que está à beira do Rio Timonha. O Rio Timonha ele tem uma riqueza de fauna e flora incrível, com aves, peixes, e também é um berçário de reprodução do peixe-boi. Tá? O peixe-boi que está ali na região, que o Rio Timonha vai desaguar lá no Pontal das Almas, mas o peixe-boi está presente ali também na região. E Chaval é a última cidade do extremo oeste, divisa com o Piauí, e realmente é um lugar que vale a pena para quem está passando pela Rota das Emoções. Bom, gente, então essa é a parte do Ceará. Eu vou chamar agora então a Jaina, que vai apresentar a parte do Piauí. Muito obrigado. Bom, gente, eu sou Jaina, sou empresária atuante em toda a Rota das Emoções. E assim, falar do Piauí é falar com o coração aberto, né? Apesar de ser o menor litoral do Brasil, em extensão, o Piauí é maravilhoso, é perfeito. Por que, Jaina, o Piauí é tão perfeito e é tão maravilhoso? Porque suas praias são limpíssimas, as águas são quentinhas e seus ventos são propícios à prática de atividade ao ar livre, como o kitesurf. E é em nossa primeira parada, no município de Cajueiro da Praia, onde nós encontramos o nosso primeiro destino, a Praia de Barra Grande. A Praia de Barra Grande é um verdadeiro paraíso para aqueles que querem desopilar, andar de pé descalço, esquecer os ponteiros do relógio e desfrutar a cada momento. Barra Grande também conta com uma alta gastronomia, uma rede excelente de hotéis, e também é casa... E também esqueci de passar. A gente se empolga, né, gente, falando. E também é casa do cavalo marinho. Em algumas épocas do ano, Barra Grande devido a seus ventos fortes, traz velejadores do mundo inteiro. Nosso próximo destino é a cidade de Luiz Correia. A cidade de Luiz Correia é o point da galera. A cidade de Luiz Correia também já sediou inúmeros campeonatos de kitesurf e é um dos municípios que detém o maior número de praias. Entre eles a Praia do Coqueiro, a Praia do Macapá, Arrombado, Peito de Moça,
Todas essas praias do litoral piauiense, eles têm uma cobertura excelente de bares e hotéis, né? Os bares e hotéis frente mar, que te convida também a tomar uma cervejinha gelada, a provar o caranguejo, que é excelente na região, e desfrutar todos os momentos. Saindo de Luiz Correia, agora do nosso menor litoral, entraremos no coração do Delta do Parnaíba. Eu digo que o Delta do Parnaíba, ele é o coração da Rota das Emoções. Por quê? Porque é o coração da Rota das Emoções. E é na cidade de Ilha Grande, Portal do Delta, onde nossa expedição náutica começa. O Delta do Rio Parnaíba é um grande santuário ecológico. Eu vou me sentar. O Delta do Parnaíba é um grande santuário ecológico. O Delta ele só existe no Piauí, no Mekong e no Vietnã. Esse grande santuário ecológico divide-se em 73 ilhas e 5 braços. E é nos braços do Delta do Rio Parnaíba onde a ação acontece. É nos braços do Parnaíba onde você pode visualizar a fauna, a flora, adentrar pelos igarapés, pequenos igarapés e vivenciar o dia a dia do pescador local. Também é nos braços do Rio Parnaíba onde a gente encontra a maior e mais bela atração do Delta, a Revoada dos Guarás. Para quem já fez a Revoada dos Guarás e sabe, e podemos afirmar, é um dos maiores espetáculos da natureza. É lá onde o divino se encontra. Por que, Jaina? Por que é tão lindo? Ao entardecer, milhares de guarás, um pássaro da penugem vermelha retorna todos os dias para dormir numa mesma ilha. Esse espetáculo se torna um balé ao céu aberto, fundindo-se com o pôr do sol. É maravilhoso, gente, é divino. Saindo de Ilha Grande, entramos em Parnaíba, a capital do Delta. Parnaíba também é uma importante cidade para o Piauí, por possuir inúmeros de grande valor histórico para o Piauí, por possuir inúmeros centros históricos, entre eles o Centro do Porto das Barcas, que é um complexo turístico da região, cuja 95% das agências de receptivo estão localizadas, e também nossas galerias de artes, que comercializam o nosso artesanato. O artesanato local, nossa base do artesanato local é feito a partir dos trançados da palha da carnaúba, cestarias, e também é lá no Porto das Barcas que você encontra nossa joia produzida a partir da pedra do opala. O opala, gente, é uma pedra raríssima que só se encontra em 2 locais. Ou no Piauí, em Pedro II, ou então na Austrália. Ainda em Parnaíba, nós podemos também desfrutar de um maravilhoso museu, o Museu do Mar. É nele que tem um esqueleto de baleia cachalot de 16 metros. É maravilhoso. Ainda em Parnaíba também podemos desfrutar da Lagoa do Portinho. A Lagoa do Portinho é um excelente local para práticas de atividade de esportes, também ao ar livre. Lá também você pode fazer passeios de quadriciclos, de UTVs. É um oásis piauiense, a Lagoa do Portinho. Ainda também em Parnaíba, nós podemos visitar a Praia da Pedra do Sal. A Praia da Pedra do Sal é maravilhoso para todos os surfistas da região e para os apreciadores de pôr do sol, por conter um dos pôr do sóis mais bonitos da Rota das Emoções. Fecho com vocês a visitação pelo Piauí. É o menor litoral, mas também um litoral surpreendente. E vou chamar meu amigo Patrick para iniciar o roteiro dele do Maranhão. Boa tarde. Bora economizar nessas palmas aí, que me deram uma missão aqui de 5 minutos, apresentar o Maranhão todo, que eu teria que ter no mínimo 5 dias, tá? E eu sou Patrick,
Começamos lá estudando a rota na faculdade e hoje a gente está aqui apresentando ela com muito orgulho, tá? Sejam todos bem-vindos à rota e sejam bem-vindos ao Maranhão. A forma bem didática aqui para vocês entenderem, quando a gente passa, já vem lá curtindo o Ceará, que é semelhante a tudo que vocês vivenciam aqui no Pernambuco, no Nordeste como um todo. Chega ali no Piauí, que essa maravilha é aquela onde tem os pequenos frascos, são os melhores perfumes, né? Então, o nosso Piauí aí, tanto o litoral quanto a nossa apresentadora também, é todo mundo no mesmo padrão. E falando um pouquinho da rota e tentando economizar o tempo, quando a forma mais prática de representar o Delta também é que ele integra ali o Piauí e o Maranhão. O Delta é como se fosse o meu braço e quando ele deságua no mar ele abre em 5 baías, que são aí os 5 dedos aqui, como se fossem os 5 rios menores. E aí nessa configuração de Delta, o Maranhão tem o privilégio também de estar dentro dessa área de proteção ambiental. E aí já inicia aqui na parte da apresentação, que começa pela cidade de Araioses. Ela tem a famosa Ilha das Canárias, que é uma ilha que tem uma visitação muito grande, inclusive tem estrutura de pousadas, restaurantes, e aí, como a nossa colega falou, a porta de entrada para sair dos passeios para visitar as Canárias geralmente sai pela Ilha Grande de Santa Isabel. Então essa conexão e essa integração ela é constante, os 3 estados eles estão sempre ali trocando experiências e destinos. A Araioses também é caracterizada também na cidade com algumas culturas indígenas, né? E aí se destaca o artesanato do Maranhão como um todo, que aí ele integra a palha do buriti, a fibra do buriti, que fazem peças espetaculares como bolsas e outras. E aqui passando nas fotos, eu falei de Araioses, que tem essas características, logo em seguida tem Tutóia. Tutóia tem o privilégio geográfico de estar dentro do Delta do Parnaíba e do início dos Lençóis Maranhenses. E a cidade, ela tem um percurso de mais de 20 km de praia, que é o grande atrativo da rota. As pessoas querem conhecer o sol em praia, mas o que torna a Rota das Emoções e aí chegando no Maranhão essa diversidade toda? Porque a gente, quando entra no Maranhão, a gente já está chegando na pré-Amazônia, né? A gente já tem característica aqui de manguezal lá do Delta, a gente tem as características de uma diversidade, principalmente no trecho do Delta, que já está aqui na borda de Tutóia, que tem um cemitério de navio, para aquela galera que quer saber da história, quer saber a questão da Segunda Guerra, porque esses navios estavam lá não só exercendo o comércio, mas sim tentando se desvencilhar lá no período da Segunda Guerra. Então aqui também tem essas características históricas, que é um diferencial. Assim como lá em Jeri tem a vivência também do cavalo marinho, a cata do caranguejo, os manguezais, os igarapés, ilhas com dunas. E o início dos lençóis maranhenses, a gente tem o carinho de chamar de pequenos lençóis, que ele integra, que começa na cidade de Tutóia, vai até a cidade de Paulino Neves, e a gente chama de pequenos lençóis porque tem uma pequena camada que já é próximo ao mar. E isso torna um visual extremamente sensacional, porque você vai visualizando praia e duna, e chegando no período chuvoso, as lagoas também, tá? Tutóia se destaca também pelo camarão, que é o camarão mais gostoso do Brasil, é um camarão famosíssimo. Então a gastronomia da rota ela é muito diversificada. Você começa engordando lá com a lagosta no Ceará, vai comendo aqui o caranguejo do Delta no Piauí, chega no Maranhão, você come aquele camarão, que não é pelo tamanho não, é pelo sabor, viu pessoal? O sabor é espetacular, só sabe indo lá vivenciar isso. É uma experiência gastronômica que vale super a pena. E aí a gente vai seguindo, né? O tempo está curto, eu não posso falar muito, mas eu vou guardar todos vocês lá. Chegando em Paulino Neves, a gente está dentro ainda dos pequenos lençóis. E aí é bom frisar que os pequenos lençóis ele está dentro da APA do Delta do Parnaíba. O Delta do Parnaíba, a APA, apesar do Delta ser ali um conjunto de aproximadamente 80 ilhas, mas a APA ela se alonga até quase a divisa do Ceará com a divisa do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
e se destaca justamente pelas questões pitorescas, né? Como a vivência do pescador, você está fazendo a rota, você tem a possibilidade de estar na hora de um recolhimento de rede de pesca, e aí você vai ver ali um peixe fresco, ou até mesmo a própria demonstração da cata do caranguejo, o próprio camarão de forma pegada artesanal, sem contar as outras possibilidades. Por exemplo, pesca esportiva, foi-se falado muito das trilhas, e hoje a gente tem um projeto de desenvolvimento da trilha das emoções, que é para estar valorizando essa turma aí que gosta de andar de UTV, que é mais radical de fazer o motocross. Então a gente está tentando organizar isso para diversificar os produtos e a gente não atender só um público do kitesurf ou qualquer outro esporte, porque a gente tem uma gama de opções. Por exemplo, eu sou quase um Ronaldinho no futebol, e lá a gente tem arena de beach soccer para todo lado. Então, para quem não me conhece, depois vocês vão ver aí. Aí vamos seguindo. Chega no famoso Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. 155 mil hectares, né? É terra que não dá para enxergar, senhor. Você vai olhar, é aquele cenário espetacular, dispensa a apresentação. O Lençóis Maranhenses hoje ele é muito cobiçado, como foi dito, por filmagens, já saiu, por exemplo, nos Vingadores, já foi filmado outros filmes. Atualmente a gente está com uma gravação que a novela vai pro ar, chamada Travessia, que é justamente um dos produtos que é vendido no Maranhão, que é a Travessia dos Lençóis Maranhenses. E a gente tem esses dois portais de entrada, né? Barreirinhas e Santo Amaro, são cidades base lá, que faz parte do Parque Nacional e que tem uma ótima infraestrutura de apoio, com hospedagem, restaurantes, agências, e todas elas estruturadas e capacitadas para dar o melhor serviço. Me dá a dica aí de novo? O tempo está curto, ó. Nem cheguei ali, os caras já estão mandando acelerar. Mas, pessoal, a diversidade de produto é imensa. Repetir aqui as características gastronômicas, culturais, esportivas são extremas. E para isso, a gente tem algumas situações. Eu convido primeiro vocês a visitarem o salão da Rota das o stand da Rota das Emoções que está aqui. A gente pode dar lá, tá interagindo um pouco mais. Inclusive, a gente tem até uns kitzinhos, se vocês tiverem prestado atenção em tudo que eu falei, a gente vai perguntar lá, e quem responder eu vou dar um kit de brinde, tá? E aí, eu quero aproveitar a oportunidade aqui também, já que o tempo foi curto, para convidar vocês para o 5º Salão de Turismo da Rota das Emoções, que vai acontecer lá na capital, São Luís, capital do Maranhão, dia 17 a 19 de novembro. A gente vai conseguir juntar esses 14 municípios aí com a sua diversidade de atrativo, de cultura, de gastronomia, num evento semelhante ao que a gente está tendo aqui, que é a BAV. E aí, nesse encontro, a gente pretende estar lá com todos vocês, para que vocês possam vivenciar. E aí, o que é legal? Vocês já estão aqui, a gente está aqui em Recife, Olinda, a gente pega todo o litoral do Nordeste, desce lá no Ceará, já vai fazendo a Rota das Emoções e a gente confraterniza com todos lá em São Luís, a Ilha do Amor, a Jamaica brasileira, dançar um reggae coladinho com vocês, vai dar tudo. E aí eu aguardo vocês lá, tá bom? Conto com vocês, eu sou o Patrick, eu fico em Tutóia, estou dentro da Rota das Emoções, estejam à disposição para perguntar qualquer coisa, eu ainda tinha que falar isso também. Eu